Bora lá, brabos! Hoje eu trouxe um assunto aqui muito interessante. Esse é um tópico do nosso curso de contabilidade para não contadores, que é onde a gente trabalha a parte, né, da importância das informações contábeis. E eu vou trazer aqui hoje um case real, só os números que são fictícios, de uma empresa que era administrada somente pelo fluxo de caixa. E vai ficar claro, né, que mesmo o caixa sendo uma das contas mais importantes que nós temos na empresa, se você não olhar o restante das contas, ou seja, se você não olhar o seu patrimônio, você vai ter muito problema para poder administrar a sua empresa. Como dizem, faturamento é ego, lucro é conceito, caixa é o rei, mas é necessário olhar tudo. E outra dica, né, que eu costumo dizer também para as pessoas, se a sua contabilidade hoje ela é feita com base nas normas contábeis, né, os nossos pronunciamentos contábeis, você vai ter uma contabilidade muito bem feita e você vai ter uma ótima ferramenta para tomada de decisões. Mas vamos lá. Tá, num determinado ano, eu numa reunião com um empresário, ele fez o seguinte, né? Ele me mostrou o fluxo de caixa dele, né? Fez lá do jeito dele, as contas são essas mesmas. E aí ele fechou, né, o caixa dele com 344 mil, né? Esse número aqui, nessa bolinha aqui. E ele ficou muito feliz, né? Falou, pô, olha, conseguimos aí um ótimo caixa. Muito feliz. Né? Como dizia lá aquele pessoal, ele estava rindo à toa. Aquela banda de forró. E aí eu falei, pô, que bacana, né? Pô, vamos soltar fogos, abrir a champanhe. Mas aí eu comecei a dar uma olhada nos números. E aí eu falei para ele o seguinte, né? Que em cima, o total de entradas que ele teve foi de 3 milhões e 200 e o total de compras para estoque, 1 milhão e 800. E aí eu falei, nossa, como que o cara, né, vendeu 3.200 e comprou só 1.800? A margem dele não é essa, 57,7%. E aí eu falei para ele, olha, o estoque é uma conta que eu sei que você tem um controle. A sua margem, ela não é de 57,7%. Ele falou, onde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, eu quero que você me passe qual que foi o seu saldo inicial do estoque em 1 de janeiro desse período e agora em 31/12 desse período. E aí o estoque inicial era de 600 mil reais e o estoque final de 200 mil reais. E aí eu disse para ele, imagine que seu estoque era zero. Você não teria um caixa positivo de 344 mil. O seu estoque, o teu saldo de caixa, ele seria negativo em quase 60 mil reais. Ou seja, você só não pagou aqui para os seus fornecedores 400 mil, porque você tinha saldo de estoque no ano anterior. E daí ele ficou triste. Por quê? Porque ele não estava olhando a empresa, né, como um todo. Eu tenho uma outra forma de explicar isso daqui, que é muito legal, né, que é através de um balanço pessoal. Então, você imagina o seguinte, você tem lá na tua conta bancária 100 mil, você tem um carro no valor de 50 mil e você tem um apartamento no valor de 350 mil, ou seja, você tem de bens e direitos, né, 500 mil. Né? Você tem lá 500 mil que está aqui, ó, que são seus bens e direitos. Só que você tem dívidas. E aí você tem apenas uma dívida no cartão de crédito no valor de 5 mil reais. Ou seja, o teu patrimônio líquido ele é de 495 mil. O que é o patrimônio líquido? Seus bens e direitos, que são os seus ativos, menos aquilo que você tem como obrigação, aquilo que você tem para pagar. E aí você foi lá e tomou uma decisão e vendeu, né, o seu apartamento. Você vendeu o seu apartamento
e você diminuiu o seu patrimônio, né? Você vendeu seu apartamento e depois que você vendeu seu apartamento e fez algumas coisas, você tem agora no banco 300 mil, você tem um carro de 50 mil e um cartão de crédito no valor de 5 mil reais. Né? E aí você vai soltar fogos, abrir a champanhe, porque você tinha 100 mil no teu caixa e agora, né, você foi para 300. Mas isso não é verdade. Você ficou mais pobre, porque você não está olhando o seu patrimônio. O seu patrimônio, que era de 495 mil, ele foi para 345. Tá? Porque hoje, quando você está fazendo lá a sua contabilidade pessoal, olhando só o que você tem de bens e direitos e obrigações, você ficou mais pobre, porque provavelmente você pegou o dinheiro e acabou gastando com outras coisas. Você não adquiriu novos ativos. Então, se você olha só o caixa, você vai ter problemas. Você quer ver um outro exemplo muito legal? Imagina lá que você está fazendo a contabilidade ou a consultoria de um microempresário, e aí no final do mês o caixa dele aumentou em 100 mil. E vamos distribuir para o Labore. Deixa só 10 mil no banco, vamos pegar 90 mil, nós somos em 3 sócios, 30 mil para cada um. Legal. Se a sua contabilidade ela é bem feita, o mínimo que você vai falar para o cara, só para abrir um pouquinho a cabeça dele, é o seguinte: olha, você está vendo aqui no balancete essa conta de férias a pagar, 13º salário a pagar? Então, se você usar o dinheiro do caixa agora, no final do ano você não paga o 13º. Então, para a gente poder fazer essa distribuição, nós vamos olhar o balancete, nós vamos olhar o resultado, não só o caixa. É aí que os caras começam a ter problema. Presta atenção.